Amém, irmãos? Então vamos começar mais um culto para a honra e glória do Senhor. Amém. Que Deus, nos conduza nesta noite. Nós estamos aí com o nosso irmão Iago, que vai trazer a palavra nesta noite para a honra e glória do Senhor. Amém. Vamos fazer uma oração e logo em seguida vamos fazer um Amém. louvor. Amém. Senhor Deus e meu Pai, Deus amado e Deus querido, eu coloco as nossas vidas diante do teu altar nesta noite. Eu coloco o meu coração, eu coloco o coração de cada irmão, Pai, que está aqui, que viemos derramar diante do Senhor, que viemos, Senhor, diminuir para que o Senhor cresça e que a tua vontade seja feita sobre este culto, sobre este grupo, Senhor, e que a tua presença seja exaltada, Senhor, que toda honra, toda glória e todo louvor seja dada ao Senhor, que possamos buscar a Ti de todo o nosso coração, que não nos cabe agora, mas que cabe ao Senhor, Pai, conduzir as nossas vidas, porque se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Então, que nesta noite, tudo, Senhor, que acontecer neste culto, suba como perfume suave às tuas narinas, e que toda honra, toda glória e todo louvor seja dada ao Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço por cada vida que está aqui e por cada vida que ainda há de entrar neste culto. Que o Senhor abençoa, que o Senhor toca e que o Senhor usa cada um de nós nessa noite. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, nós te louvamos nesta noite. Amém, Jesus. Vamos adorar juntos ao Deus que se regozija sobre nós com cânticos de alegria. Nós vamos adorar junto o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que nos deu tudo. Como o Rei Davi diz, Ele nos dá muito mais do que a nossa alma precisa. Muito mais do que a nossa alma precisa. Você está preparado para adorar esse Deus hoje? Toma cada coração, Senhor. Toma cada vida nesta noite, em nome de Jesus. Receba o nosso louvor, Senhor. Receba, Senhor, a nossa adoração, Pai. Nós te louvamos, nós te exaltamos. Tu és tão bom, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vem, Jesus. Vem sobre as nossas vidas nesta noite, Senhor. Toma, Senhor, toma o teu lugar de honra, Senhor. Toma o teu lugar, Pai de glória. Ah, Deus, eis-nos aqui, não somos nada sem ti, Pai. Toma, Senhor, toma a nossa adoração. Toma, Senhor, toma as nossas orações diante do Senhor. Eis-nos aqui, Pai, eis-nos aqui, Jesus, aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nós prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia, grande é o Senhor, Pai. Grande é o Senhor e muito digno de louvor.
na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Oh, aleluia. Queremos te dar todo louvor, Senhor, toda adoração, Pai, porque tu és maravilhoso, tu és grandioso. A tua presença está sobre este lugar, Senhor. Sinta, Senhor, sinta o nosso louvor, sinta a nossa adoração nesta noite, Pai. Te entregamos o nosso coração, Senhor. Te entregamos cada vida aqui, Pai. Não sabemos como está o coração das pessoas neste lugar, Senhor, mas o Senhor conhece, Pai. O Senhor conhece a cada coração. O Senhor conhece a cada vida, Pai. Muitos estão chorando aqui nesta hora, Pai. Seca as lágrimas, Senhor. Seca as lágrimas daqueles que choram. Oh, Deus, traga a eles, Senhor, o consolo do Senhor, Pai. Traga o consolo, porque somente em Ti podemos confiar, Pai. Toca em cada vida, Senhor. Toca, Pai, porque sem Ti não conseguimos fazer nada, Pai. Somos fracos, Pai, mas em Ti somos fortes. Vai agir em cada vida agora, Senhor. Toca, Pai. Toca, Senhor. Toca, Pai, leva esperança, Pai, para aqueles que já não têm esperança mais. Aqueles que estão tristes, leva a tua alegria, Senhor. Ore, canta lá, baxere, canta lá, baxere, canta lá, bate, canta lá, baxere, canta lá, banaga. Ah, papai. Oh, papai, sem Ti não somos nada, Senhor. Nós clamamos, Senhor, nós clamamos por Ti, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, santo és Tu, Jesus. Que toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ti, papai. Oh, Jesus, nós derramamos as nossas vidas diante do Teu altar, Pai. Eu sinto a dor daqueles que estão aqui chorando, Pai. Vai tocando, Senhor. Restaura cada coração, a cada vida nesta noite, Senhor. Que não saímos, Senhor, da mesma forma que entramos, Senhor. Ah, papai, nós Te amamos, Jesus. Nós Te adoramos. Oh, Jesus, aleluia. Oh, papai. Santo, santo, santo és Tu, Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Senhor, eu coloco a vida do Iago em Tuas mãos nessa noite. Usa o Teu filho, Pai. Que ele venha trazer a palavra que é do Senhor. Que ele venha, sim, Senhor, falar aos corações através de Ti. Abençoe a Tua casa, abençoe a Tua família, Senhor. E que cada um aqui esteja atento, Pai. Atento ao teu falar, Senhor. Que cada um aqui esteja atento, Senhor, à Tua presença. Porque a Tua presença é fiel, Pai, aqui neste lugar. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Teu nome, Senhor. Iago, a palavra é sua. Maravilha, meus amados. Eu quero saudar a todos da mesma forma como Jesus saudava
principalmente os seus discípulos. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja com cada um de vocês. Para mim, um enorme prazer, uma imensa satisfação ter a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco daquilo que eu mais amo fazer na minha vida. Quem me conhece sabe que não existe nada na minha vida mais gratificante, mais importante do que falar sobre Jesus. Então, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade de fazer aquilo que eu mais amo, com pessoas amadas e especiais que são cada um de vocês, são a minha família em Cristo Jesus. Para quem não conhece a minha história, eu vim de uma família católica e eu fui o primeiro convertido da minha família. Aos 13 anos de idade, eu tive um encontro mais profundo com Jesus. Digo mais profundo porque eu já havia o encontrado na infância. Durante a minha infância, eu não fui criado pelos meus pais, eu fui criado pela minha bisavó. E eu tive muitas manifestações de Jesus sentando na minha cama para conversar comigo. E eu, sendo um jovem, uma criança, né, eu sempre dizia para minha família que eu ia viver a minha vida para Jesus. Engraçado que, por mais que eu tivesse uma família, entre aspas, cristã católica, nenhum deles era, de fato, um verdadeiro praticante do catolicismo, né, das práticas naturais cristãs. Porém, graças à maravilhosa educação que a minha bisa me deu, não foi difícil para mim ser um cristão. Né? Então, já foi parte natural da essência da minha criação. E quando eu tive esse encontro mais profundo com o Senhor, assim que recém eu fui alfabetizado, um dos primeiros livros que eu peguei na minha mão para ler foi a Bíblia Sagrada. Mesmo sem ninguém da minha família ter pego uma Bíblia para ler antes. E o Espírito Santo me conduziu já na minha infância com essa vontade insaciável de conhecer a verdade, e essa verdade se chama Jesus Cristo. E é mais sobre esse Jesus Cristo que eu quero compartilhar com vocês hoje, e tem alguns estudos interessantes para poder nós compartilharmos. Eu sei que eu tenho só 1 hora, vou tentar ser bem objetivo nessa 1 hora, porque se me deixar, eu entro aqui no modo flow e vou até a volta de Jesus, de tanto que eu amo compartilhar das Sagradas Escrituras. Então, eu fico mais feliz porque aqui, diferente do Colo do Pai, não sei se todos que estão aqui estão também lá no Colo do Pai, mas aqui eu tive a liberdade de conseguir trazer algo um pouco mais robusto, que é um momento não só de devocional, como eu sou acostumado a ministrar nas manhãs, mas é um momento de compartilhar da palavra, uma pregação. Então, eu posso ser um pouco mais robusto no que diz respeito a conteúdo. Então, quero primeiro convidá-los a abrir comigo no Salmo capítulo 1, a partir do versículo 1, que será o nosso ponto de partida inicial em relação a toda a nossa jornada que temos na noite de hoje. Então, vou esperar vocês abrirem e nós daremos sequência. Pessoal, se eu olhar aqui para o lado, não levem a mal, tá? Eu tenho 2 telas aqui, e uma que está as minhas anotações e a outra está vocês, para que eu possa olhar para vocês. Então, eu estou com 2 telas aqui, simultâneas, para aumentar minha produtividade e a gente conseguir ser conduzido melhor nesse estudo, além do celular aqui, que eu também estou lendo a palavra. Então, vamos lá. Salmo capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Durante toda a minha caminhada cristã, esse foi um dos salmos que mais chamou a minha atenção, porque ele mostra para nós uma questão muito importante, que é que aquele que deseja verdadeiramente ser bem-aventurado, e essa palavra bem-aventurado, ela tem mais do que um significado. Bem-aventurado significa feliz, mas além de feliz, é uma pessoa bem-sucedida, aquela que começa e termina aquilo que começou. Então, é aquela pessoa que ela tem sucesso em tudo aquilo que ela faz. Só que para ser bem-aventurado, a palavra nos dá uma receita. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. A palavra fala no livro de Tiago de que amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então, a partir do momento que nós nos decidimos por escolher viver a nossa vida para o nosso Senhor Jesus Cristo, automaticamente nós devemos ter repulsa sobre todos e quaisquer tipos de ensinamentos por parte desse mundo, de tradições, costumes, né, modos desse mundo de viver. E aqui a palavra fala que não vive, né, segundo o conselho
dos ímpios, mas tem antes o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite, ele será próspero em tudo aquilo que faz. E depois ele mostra as consequências daquele que não segue bem a Deus, não cumpre com esses princípios das Escrituras, e fala que ele não se permanecerá dentro da congregação dos justos, e no juízo ele também não prevalecerá. E tudo isso é muito importante para que nós possamos entender. A Bíblia é o manual da nossa vida, ele é o guia, o centro de toda a nossa existência, de tudo aquilo que a gente foi projetado para viver segundo aquilo que Deus nos ensinou. Tudo que nós conhecemos sobre Deus está contido nas Sagradas Escrituras. Tudo que Deus quis revelar sobre si, esse Deus infinito, ele conseguiu compilar de forma entendível a nós seres humanos dentro desse compilado de 66 livros que nós chamamos de Bíblia Sagrada, de Gênesis e Apocalipse. Nós podemos ter então uma compreensão muito mais profunda sobre quem Deus é, o que ele faz, o que ele gosta, o que ele não gosta, e como nós conseguimos cumprir com esse plano de salvação, que é essa reconexão. E para quem não conhece, a palavra religião vem do latim religare, que significa reconectar-se com quem? Com Deus. Então, nós temos um manual à nossa disposição 24 horas, justamente para que nós possamos viver uma vida bem-aventurada. É muito comum nós vermos mundo afora, e muitas vezes até dentro da igreja, pessoas que falam: puxa, mas eu começo as coisas e não termino. Puxa, para mim tudo é muito difícil, parece que eu fico patinando. E não é para ser assim. A palavra fala, né, em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Então nós somos os ramos dentro dessa videira verdadeira, enxertados nessa videira verdadeira que é Jesus. E aquele que está verdadeiramente enxertado em Jesus, ele dará muitos frutos, porque por meio dele nós somos capazes de conseguirmos todas as coisas. Eu acho muito interessante frisar que Jesus, durante o seu momento ministerial aqui na Terra, ele frisou algumas questões importantes que, dentre elas, aqueles que crescem nele como verdadeiro e único Salvador, que ele foi enviado de Deus Pai para nos redimir dos nossos pecados, obras maiores do que ele mesmo promoveu, nós seríamos capazes de promover. Só que se Jesus é Deus, como que então ele poderia dizer que nós poderíamos fazer obras maiores do que ele? É porque o Espírito Santo ungiu da mesma forma que pode ungir a cada um de nós. Quando Jesus esteve na sua vida ministerial, a sabedoria que lhe foi dada por Deus, os milagres, prodígios e maravilhas que ele ministrou por parte do Espírito Santo, não eram da sua divindade, mas de uma unção sacerdotal que está disponível para mim e para você. E essa mesma unção sacerdotal é o que nós precisamos obter por meio de uma vida regrada e disciplinada nesses valores e princípios das Escrituras, para que, como consequência, se cumpra aquilo que está dito aqui em Salmo 1, que será frutífero e bem-aventurado o homem que tem o prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Então eu vou passar a minha anotação para cá, para minha frente, e vou trazer vocês aqui para minha direita, para a gente conversar melhor, e eu tenho alguns outros versículos bíblicos para nós estudarmos aqui nessa noite. Deixa eu só abrir aqui. Aqui, vamos lá. Então eu quero que vocês, por gentileza, abram comigo em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 19. O título da minha escritura, na Nova Almeida Atualizada que eu tenho aqui, é As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Nós vamos até o versículo 21. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e elas são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões e facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. No livro de Tiago, ele fala sobre uma coisa muito interessante, que é sobre fé e obras. Esse é um ponto muito importante para que cada um de nós possamos entender. Existem duas teologias que falam sobre essa questão, os calvinistas e o arminiano.
Um acredita que pode se perder a salvação e outro acredita que não se pode perder a salvação. Eu não vou entrar nesse mérito teológico agora. O que eu quero dizer é o seguinte: o Evangelho nos descreve como uma conversão genuína, não é aquilo que é professo pelos nossos lábios, mas aquilo que é vivido nos 24 horas da nossa vida. E o manual para que nós possamos ter bem-aventurança na nossa vida estava declarado ali no Salmo 1, que é aquela pessoa que não busca viver segundo os costumes desse mundo, mas tem o prazer na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Ou seja, de dia e de noite. Dia e noite é o que a palavra de Deus deve permear os nossos pensamentos. Dia e noite é o que os nossos pensamentos, os desejos do nosso coração devem estar continuamente inclinados à pessoa de Deus. Nada nessa vida, sejam conquistas profissionais, pessoais, acadêmicas, devem ser mais importantes para cada um de nós cristãos do que a presença e a comunhão e intimidade que temos com o nosso Senhor. Então, a palavra de Deus, rica em toda a sua sabedoria, ela está nos mostrando questões que são inerentes à nossa natureza. E estas são obras da carne. A partir do momento que nós cristãos aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós então tivemos a influência do Espírito Santo, que é o único capaz de convencer o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. E esse Espírito Santo, ele faz coisas além do que somente o convencimento. Ele nos capacita para que possamos criar uma nova natureza a ponto de combater a natureza antiga. Só que esse primeiro passo ele é dado por Deus, porque a palavra também fala que não há homem que busque a Deus, ou seja, a primeira semente da fé foi plantada no nosso coração por Deus. Em contrapartida, o regar essa semente, cuidar bem dela, desse terreno, para que ele sempre esteja úmido a ponto dessa semente crescer e florescer, depende da nossa responsabilidade como cristãos. Então nós precisamos compreender quais são os espinhos e os abrolhos que podem influenciar de forma negativa com que essa semente cresça e seja sufocada. Esses espinhos e abrolhos, eles estão aqui contidos no capítulo 5 de Gálatas, dos versículos 19 a 21. E no final teve uma grande advertência que diz: declara a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Se simplesmente não tivéssemos que nos preocupar com estas questões, não teria motivo nenhum para o apóstolo Paulo trazer à igreja da Galácia, para os Gálatas, admoestações sobre esse tipo de cuidado. Mas se ele ministrou dentro das escrituras sagradas para aquele pessoal e que também nós recebemos isso como herança, significa que estas características, elas são muito passíveis de nos influenciar de forma negativa a vivermos uma vida antagônica à vontade de Deus. E no início é algo muito importante. Eu citei anteriormente que o Espírito Santo de Deus ungiu a Jesus, como ele mesmo tinha proclamado, lendo as escrituras de Isaías na cidade de Nazaré, que o Espírito Santo veio sobre ele e o trouxe poder para que pudesse proclamar o evangelho aos pobres. Jesus foi ungido com esse Espírito Santo que havia sido prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Pois bem, então o apóstolo Paulo ele traz uma importante informação para cada um de nós. Esse mesmo Espírito Santo está disponível para cada um de nós e, detalhe, ele nos capacita, como eu disse anteriormente, em nos fazer vencer a antiga natureza que nós tínhamos. Versículo 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e de forma nenhuma vocês satisfarão os desejos da carne. E esse é o grande segredo sobre a nossa vida com Deus. A partir do momento que nós, como cristãos convertidos, entendemos a verdadeira essência da pregação do Evangelho, que é arrependei-vos e convertei-vos, pois vos é chegado o reino dos céus, e tomando como exemplo aquela atitude de João Batista, importa que eu diminua para que ele cresça, quando nós temos discernido esse entendimento, nós deixamos o Espírito Santo começar a agir dentro da nossa vida, fazendo uma limpeza espiritual. Então, a partir do momento que nós nos convertemos, nós tivemos da parte de Jesus uma atitude de amor, que foi o seu sacrifício na cruz. Essa atitude de amor nos tirou da lama do pecado. Em contrapartida, é nosso dever, andando com ele, nos limparmos da lama que ainda está nos sujando. E essa lama são cada um desses pecados que eu vou abordar de uma forma um pouco mais profunda daqui a pouco. Então é muito importante com que cada um de nós possamos entender que o Espírito Santo, ele é o nosso maior auxiliador no que diz respeito ao combate ao pecado e às práticas pecaminosas que nos afastam de Deus.
As pessoas, elas têm uma interpretação equivocada no que diz respeito ao pecado. Muitas pessoas têm pecados de estimação, elas não conseguem vencer esses pecados e elas simplesmente dizem: eu me sinto sujo, eu não me sinto digno por estar dentro de uma igreja, por isso eu vou sair da igreja. Eu conheci muitas e muitas e muitas pessoas, principalmente dentro de um núcleo jovem, que falavam esse tipo de coisa. Só que, na verdade, isso é um grande equívoco e uma má interpretação da Sagrada Escritura. Porque a palavra fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em contrapartida, nos fala que pela graça somos salvos por meio da fé, mas isso não é um dom nosso, é um dom de Deus, uma dádiva de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Então, como eu citei antes, a semente, essa primeira semente da fé, que nos faz ter a compreensão de que Jesus é o Senhor, e esse Jesus nos resgata desse pecado, nós precisamos, então, continuar sempre regando essa semente que foi plantada por Deus dentro dos nossos corações, tendo a compreensão correta no que diz respeito a viver uma vida em santificação. E eu vou abordar também um pouco mais para frente sobre o fruto do Espírito. Mas vamos lá. Dentre todas as características, eu quero citar cada uma delas, porque às vezes as palavras são um pouco mais difíceis de se entender, e dentro da tradução de vocês pode ser que seja diferente. Então eu quero abordar cada uma dessas características que o apóstolo Paulo listou como obras da carne. A primeira delas é a imoralidade sexual. Então, a imoralidade sexual ele vem da palavra grega chamada porneia. É a mesma palavra utilizada no Antigo Testamento em Êxodo capítulo 20, que fala sobre não adulterarás. Esse não adulterarás, ele fala sobre essa palavra que foi traduzida no grego por porneia. Significa todo e qualquer tipo de relação sexual ilícita fora do casamento. Então, isso inclui uma relação sexual sozinho, que é a questão da pessoa se tocar. Isso inclui a prostituição, isso inclui o adultério, isso inclui a fornicação, que são relações sexuais que não estão inseridas dentro de um contexto correto que Deus deu para essa prática, que é o contexto do casamento. Então, essa primeira obra da carne, aqueles que praticam deliberadamente isso, aqueles que não têm pudor em praticar essas coisas, são pessoas que estão sendo levadas pelos seus impulsos carnais e não estão vivendo no Espírito, como o apóstolo Paulo citou ali no início do versículo 16 de Gálatas 5. Na sequência, ele cita sobre a palavra impureza. E impureza, ela pode ter sim uma conotação sexual, mas ela é muito mais profunda do que isso. A impureza, ela é muito importante da gente entender, ela fala sobre algo que é sujo. Diferente e antagônico àquilo que Deus é, que é santo. Se Deus é santo, ele é puro, ele é limpo. Ele não tem mancha nem ruga, como diz a palavra de Deus, né? Então, essa palavra impureza diz respeito a essa questão corrompida da natureza humana, que todos nós temos, né? Um caráter naturalmente corrompido que tem uma facilidade para se inclinar ao pecado. Então, é um antagonismo a essa pureza de Deus. Ele fala também uma palavra que significa aqui devassidão. Essa palavra também pode estar inserida dentro de um contexto sexual, mas essa palavra devassidão, ela tem uma conotação no que diz respeito a exageros, a todo e qualquer tipo de exagero. Então, é uma palavra muito ligada à questão de todos os tipos de vício que uma pessoa possa ter. Tá? E mais para frente eu vou falar de um tipo de vício que as pessoas não percebem e que muitos cristãos acabam cometendo e não se dão conta do quão grave isso é. Mas eu já vou chegar lá. A idolatria, ela é um dos pecados mais terríveis que uma pessoa pode cometer, porque Deus, como santo que é, estando diante dos querubins, dos serafins, dos arcanjos, de todos os seres celestiais que clamam diante dele dizendo santo, santo, santo. No hebraico, que nós cremos ser a língua original, né, segundo a tradição judaica, a língua criada por Deus e a língua no qual Deus se comunicava com Adão, não existe superlativo. Então não existe santíssimo, por exemplo. Então, todas as vezes que repete-se 3 vezes a mesma coisa, é um aumentativo, é um superlativo, né, em relação àquela determinada palavra. Quando os anjos diante de Deus chamam santo, 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 eles estão dizendo que Deus é o maior de todos os santos e não existe ninguém como ele, certo? Então, a partir do momento que nós colocamos esse Deus que é santo, 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 num pé de igualdade ou de mais importância com qualquer outra coisa dentro da nossa vida, isso pode ser um ídolo terreno, isso pode ser um outro tipo de Deus, um outro tipo de entidade, pode ser o nosso trabalho, pode ser os nossos filhos, pode ser o nosso cônjuge,
tudo que nós damos mais atenção especial do que o amor infinito e incondicional que devemos ter por Deus, isso é colocado num pé de idolatria. Todo e qualquer tipo de esperança, todo e qualquer tipo de afeto exacerbado, sem medida, desproporcional àquilo que é o natural, é considerado, então, aquilo que a palavra de Deus chama como idolatria. Na sequência, temos a prática da feitiçaria. E a feitiçaria, ela é associada ao uso de poderes sobrenaturais para influenciar, controlar as pessoas ou espíritos, tá? Então, existem várias formas de se praticar a feitiçaria, e existem muitas outras religiões que têm como prática comum esse tipo de coisa, só que é uma perversão diante dos olhos de Deus e também, além de ser uma perversão aos olhos de Deus, é uma natureza da nossa carne, porque a carne é inclinada também a essa questão da feitiçaria. Na sequência, nós temos então a palavra inimizade, que é o antagonismo do maior princípio do evangelho, que é o amor. Jesus ele nos ensina: ouvistes o que foi dito pelos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, ame o teu inimigo e abençoe aquele que te persegue. Se essa é a essência do evangelho, e nós não podemos caracterizar o evangelho se não for isso, a inimizade é o antagonismo de um dos principais ensinamentos de Jesus. E ela é seguida aqui de outras características que são muito semelhantes a ela, que eu já vou citar aqui na sequência, mas todas elas são o escopo de uma mesma coisa, que é a falta de amor ao próximo. Então, na sequência, nós temos aqui discórdia, que é uma competição constante, um conflito com outras pessoas, tá? Sempre com o objetivo de humilhar, de diminuir essas pessoas. Nós temos a questão da ira, né? A palavra de Deus sempre nos adverte: irai-vos e não pequeis, não ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, a ira, ela é um sentimento natural, é uma inclinação natural da nossa carne, em contrapartida, a consumação da nossa ira, ela então, denominada aqui pela palavra de Deus como uma inclinação para a obra da carne, e isso é muito importante de nós nos mantermos atentos. Diferente de uma imoralidade sexual, que é muito mais fácil de se conter, a ira, ela é um impulso muito instantâneo, então exige muito mais da nossa atenção e do nosso cuidado, porque com muita facilidade nós podemos, tanto da inimizade para frente, né, das outras características que aqui eu vou citar, manifestar essas obras carnais. Na sequência, nós temos aqui rivalidade. Rivalidade diz respeito a disputas e desacordos, né, entre as pessoas. Então, todo aquele desejo de sempre ser o melhor. E Jesus nos ensina algo completamente diferente. Ele fala assim: não faça as coisas para ser vistos pelos outros, para que a tua recompensa não se prenda aqui na terra. A palavra fala que quando nós verdadeiramente buscamos a Deus e temos boas obras, elas serão recompensadas aqui na terra, mas mais importante, serão recompensadas no reino dos céus. Mas quando nós temos esse tipo de rivalidade, esse tipo de questão, isso demonstra que nós temos muitas vezes uma inclinação a sermos mais vistos, mais apreciados do que outras pessoas, é uma necessidade de carência dentro do nosso coração, é uma inclinação aqui dentro dessa questão voltada da carne. Na sequência, nós temos a palavra dissensões. E dissensões também muito parecido com rivalidade, iras e desentendimentos. Só que rivalidade, ela pode ser algo um pouco mais singular. Então, você tem um rival, você tem alguém com que você faz um certo nível de competição. A palavra reprova isso. Em contrapartida, as dissensões, elas são questões mais voltadas a grupos. E ela, junto com o tópico seguinte, que é facções, elas lidam de divisões entre grupos, né? O que são facções? Facções são quando pessoas estão separadas dentro de uma comunidade. Vou dar um exemplo muito claro dentro da palavra de Deus. Na época de Jesus, no meio judaico, existiam várias facções diferentes. Eram seitas religiosas que buscavam, entre aspas, o mesmo Deus, mas de formas diferentes, e tinham rivalidade entre eles, com o objetivo, então, de ministrar, sempre mostrar aquele que está mais correto, no qual tem a melhor doutrina. Dentre eles, existiam os fariseus, existiam os saduceus, existiam os essênios, existiam os zelotes, existiam os herodianos e demais outras seitas judaicas daquela época. Então aqui eu citei pelo menos 5 divisões, 5 facções diferentes dentro do judaísmo. Hoje em dia, não muito diferente, nós temos presbiterianos, nós temos pentecostais, nós temos neopentecostais, nós temos batistas, nós temos metodistas, nós temos testemunhos de Jeová, nós temos mormons, e cada um com seus equívocos e suas interpretações singulares em relação ao evangelho. Mas,
Independente de qual dessas linhas nós sigamos dentro da nossa teologia, mais importante de tudo é a gente sempre entender que só Jesus salva e no céu não terá placa de igreja. Da mesma forma como eu entrei aqui, eu não ouvi ninguém falar sobre placa de igreja, e isso aqui, efetivamente, eu entendo como corpo de Cristo. Porque entre nós não existe ego, não existe maior ou menor, mas a gente entende aquilo que a palavra fala. Aquele, pois, que quer ser o maior, seja o que mais sirva. Aquele, pois, que quer ser o maior no reino dos céus, tem o outro como maior do que você. Tem esse simbolismo de humildade como Jesus representou. Jesus dizia, eu sou manso e humilde de coração. E esse exemplo que ele ministrou aos nossos corações é o que nós precisamos seguir, efetivamente, quando nós entendemos todas essas questões que estão sendo apresentadas sobre obras da carne e, na sequência, também o fruto do Espírito. Pois bem, os últimos 4, então, falam sobre inveja. Então, inveja é uma questão natural, todo mundo sabe, quando você simplesmente não aceita o fato de que alguém conseguiu uma conquista que você não conseguiu, ou simplesmente tem uma habilidade que você não tem, né, e você não consegue olhar para a pessoa e aplaudir como você deveria fazer como um cristão. Mas nossa inclinação carnal é simplesmente olhar, por que ele conseguiu? Tem que conseguir também. Então, não consegue celebrar e crescer junto com essa pessoa. Isso é muito comum, por exemplo, aqui na nação brasileira. Nós temos uma cultura muito invejosa. Então é muito natural, às vezes, dentro da própria família. Um de nós começa a prosperar e a nossa família fala, nossa, mas você está ficando mesquinho? Nossa, mas né, o que está acontecendo com você? Eu não estou mais te reconhecendo. E quando nós elevamos o nosso nível de conhecimento, o nosso nível frequencial, de profissional, acadêmico, espiritual, a gente acaba se desvencilhando de certas atitudes medíocres. É uma questão natural da vida. Né? E o joio não anda com trigo. Então, às vezes esse comportamento diferente ele é mal interpretado pelas pessoas e as pessoas acabam nos invejando por algumas conquistas ou aptidões que nós tenhamos. Na sequência, os próximos 2, eles falam sobre questões que são estritamente comuns. E eu vejo muito acontecer dentro do meio cristão e as pessoas não se percebem. O primeiro deles aqui é bebedeiras. Então é o consumo excessivo de álcool, tá? Levando à perda do controle das faculdades mentais. Então, é muito interessante que quando, por exemplo, Jesus ele expulsou aquele demônio do Gadareno, a palavra fala que ele, em algumas traduções, que ele recuperou suas faculdades mentais. Ele estava completamente desconexo da realidade. Existiam entidades que traziam influência sobre o seu comportamento, sobre os seus pensamentos e sobre as suas atitudes no geral. Eu quero fazer uma recomendação de um filme para vocês. O nome desse filme se chama Nefários. Quem quiser depois pode me procurar para eu poder passar. É um filme que eu acho que eu aluguei na Amazon Prime, inclusive recomendei para minha mãe que agora recém se converteu também. Foi um filme muito impactante para ela, porque ele tem uma linhagem muito parecida com aquele livro Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão. A Aparecida levantou a mão, você quer falar, Aparecida? Deve ter... Não sei se ela apertou sem querer. Deve ser por engano, Iago. Geralmente acontece disso. Beleza. Então tá bom. Então fica a recomendação desse livro, desse filme Nefários, que ele fala sobre um prisioneiro que ele tá para ser condenado à morte e um neuropsicólogo vai lá para poder fazer uma análise clínica nele para entender se ele é um homem fora das suas faculdades mentais, ou seja, um homem louco, insano. Ele não poderia ser condenado à morte, mas na verdade uma entidade se apresenta para ele, ele era um homem ateu. Então tem toda uma trama, assim, é um filme, entre aspas, dentro da categoria de terror, que eu não recomendo assistir, mas como não aparece nada demais, assim, nenhuma entidade, nada do tipo, é mais uma jogada lógica. Eu acho interessante vocês assistirem, porque mostra muito sobre a influência espiritual. É muito interessante da gente compreender. Tem uma sacada muito bíblica nesse filme. Então, essa questão da bebedeira que eu falei sobre as faculdades mentais, eu citei o exemplo do Gadareno, a Bíblia nos proíbe perder o controle da nossa faculdade mental, porque a nossa sanidade, ela nos traz a possibilidade de conseguirmos ter uma conexão mais direta com Deus. Tanto que o Espírito Santo, quando vem sobre nós, ele é submisso ao profeta. Então a palavra de Deus fala sobre isso. Em contrapartida, quando nós vemos a feitiçaria, o feiticeiro, que é comumente chamado de cavalo, quando ele recebe entidade, ele perde completamente suas faculdades mentais, a ponto de nem lembrar daquela manifestação diabólica que aconteceu ali com ele. Então perceba, o Espírito Santo é tão amoroso e tão cavalheiro conosco, que mesmo ele sendo soberano em relação a nós, porque é o próprio Deus no formato de espírito,
ele é submisso a nós. Então, se nós temos dons e talentos, eu vou trazer um pouco mais sobre isso daqui para frente, ele fica submisso ao nosso comportamento, à nossa faculdade mental. Mas quando nós damos brecha para a nossa carne através da bebedeira, por meio da bebedeira, e perdemos a nossa faculdade mental, nós nos tornamos muito mais influenciáveis por entidades, e por isso que acontecem tantas questões, tantas atrocidades envolvendo a bebedeira. O próximo tópico ele é um tópico muito importante e é um pecado que todos nós cometemos, assim, disparado. Eu mesmo me encontro muito em falta nele. Ele é chamado glutonaria. O que é glutonaria? É o consumo excessivo e repetido de alimentos além do necessário. Deus ele criou o nosso corpo com um ecossistema fantástico. E o nosso corpo ele tem como principal objetivo preservar a vida. Se nós temos muita massa muscular, a massa muscular ela consome calorias. Por isso que a forma mais fácil de perder peso é pela musculação. Porque se você constrói músculo, mais fácil você vai queimar o restante da gordura do teu corpo. Diferente de só do consumo aeróbico, que daí você se mantém com pouca massa muscular e você não gasta tantas calorias quanto você poderia. Mas, por exemplo, uma pessoa, um bodybuilder, né, aqueles grandes fisiculturistas, eles consomem 5 vezes, 10 vezes mais calorias do que nós, pela quantidade de massa muscular que eles têm, a ponto de conseguir manter essa estrutura muscular. Só que o nosso corpo ele tem uma tendência natural a tirar o músculo do corpo e a armazenar gordura. E o que é a gordura, se não calorias excessivas que estão no corpo sem necessidade, que não foram utilizadas? Isso acontece com uma forma do nosso corpo de conseguir sobreviver. Só que o que acontece? É muito natural, existe uma cultura no meio cristão de que crente come demais. De que tá tudo bem, o crente simplesmente depois de um culto se matar em comer pizza, né? Dá prejuízo para os restaurantes, como muitos lugares falam, né? Eles fazem essas brincadeiras. Só que, na verdade, depois que eu terminar o próximo tópico, eu vou explicar o porquê que isso é problemático. Mas também é uma questão ligada à carne. E às vezes nós estamos ali fluindo no Espírito Santo, nós não estamos cometendo imoralidade sexual, nós não estamos mentindo, nós não estamos roubando, não estamos cometendo outros pecados. Mas estas obras da carne, muitas vezes, elas estão mantidas na nossa vida sem com que a gente perceba. E por isso que a palavra de Deus tem a principal responsabilidade de ser o nosso espelho, com o objetivo de que nós possamos olhar para como nós verdadeiramente estamos na presença de Deus e que tenhamos a oportunidade, por meio do Espírito Santo, de conseguirmos nos santificar, ou seja, limpando aquela lama que Jesus nos tirou e agora nós precisamos nos limpar para estarmos limpos. E o último tópico é o tópico da orgia, que é a participação em festas selvagens e desregradas, muitas vezes envolvendo sexo, álcool, drogas, rituais ou magia de consagração a ídolos, tá? Então, a orgia, ela é esse desejo desenfreado, essa questão sexual, envolvendo promiscuidade, devassidão, lascívia, envolvendo magia, né? É muito comum, principalmente dentro do satanismo, né? Aqui nós sabemos, no meio cristão, que o ato sexual, ele liga duas pessoas, espiritualmente falando. E o que acontece? A partir do momento que se liga, né, eles se tornam, como a Bíblia diz, uma só carne. Só que existem rituais de magia, né, do lado principalmente do satanismo, do luciferianismo, em que existem essas práticas de orgia justamente para que os demônios possam passar entre uma pessoa e outra. Então, é que a palavra de Deus está nos advertindo, dizendo, não cometam estas coisas porque as consequências disso são graves. E por fim, né, como nós sabemos, e eu li anteriormente, eu vou ler de novo, no versículo 21, a palavra diz assim, no finalzinho, declaro a vocês como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Isso é categórico, isso é um ponto passivo, isso não é alterável, isso não é fruto de discussão, ou seja, o mesmo ponto que eu estou colocando a fornicação, a prostituição, o adultério, a pornografia, a ira, a inimizade, dissensão, facção, eu estou colocando o pé de igualdade à glutonaria. Porque o apóstolo Paulo está fazendo menção a todos os demais frutos, as obras da carne, inclusive a glutonaria, inclusive a bebedeira, inclusive a ira, inclusive dissensão, facção. Em outras passagens fala sobre fofocas. Então percebam, aqui listei, eu quero listar sobre esses frutos da carne, né? Essas obras da carne, 2 tipos de comportamento. Primeiro, o comportamento que ele é individual, é você com você mesmo. Então, por exemplo, uma pessoa pode ser impura sem necessariamente fazer com que outra pessoa seja impura. Você pode ter impureza, desejos impuros dentro do seu coração sem necessariamente corresponder com outra pessoa. Agora, você geralmente só tem discórdia quando envolve uma outra pessoa, né? Você pode
quando você é glutão, você come mais do que deve, você está fazendo isso entre você mesmo. Mas você pode, por exemplo, ter essa questão da imoralidade sexual, que geralmente envolve uma outra pessoa. Então perceba que a chave da interpretação aqui dessa obra da carne são duas questões: aquilo que você faz sozinho e aquilo que você faz em conjunto com outras pessoas. E aqui a palavra de Deus, ela está deixando a cada um de nós em evidência preocupações em relação a esse tipo de comportamento. E a Bíblia já nos adverte que os que cometem tais coisas, sem exceção, não herdarão o reino dos céus. E por isso é muito importante que cada um de nós esteja atento a essas questões. Eu não sei quanto tempo tem ainda, tem 13 minutos aqui. Como é que funciona isso? Depois pega outro link, eu já tenho que terminar? Como é que funciona? Ele vai só os 15 minutos que tem aqui. A gente faz 1 hora de culto contando geral. Ah, tá. 1 hora contando geral, então eu vou passar mais rápido aqui, então. Vamos lá. Então, o que acontece, tá? Eu quero agora abordar de forma bem objetiva a questão da obra, o fruto do Espírito Santo, tá? Então, eu quero que vocês abram comigo em Gálatas 5, dos versículos 22 e 23. E ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, se existe lei, há condenação. O que ele está dizendo aqui? Se nós praticarmos o fruto do Espírito, que são antagônicos às obras da carne, nós não teremos, então, a consequência da perdição eterna, mas, em contrapartida, receberemos a eternidade, que é a nossa principal promessa, que é a vida eterna que o Senhor Jesus tem para ministrar a cada um de nós. Primeiro, amor, né? Jesus, ele nos ensina, foi o maior ministro em relação ao amor. Quem é verdadeiramente cristão e não vive no amor, não entendeu a essência de Cristo, do seu evangelho e da principal palavra de ministração que Deus tem para nós. De nada adianta eu simplesmente cumprir com todo o fruto do Espírito, entre aspas, não pecar dos pecados segundo a lei, não ter as obras da carne, se eu não amo o meu próximo. Todo o meu evangelho, ele é colocado por água abaixo. E eu vou citar alguns exemplos que são muito relacionados a isso daqui para frente. Questão da alegria, tá? A pessoa que ela vive com Deus, ela manifesta alegria. A palavra fala: em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Sejam alegres em todo o tempo, né? Não sejam pessoas pessimistas. E em Mateus 6, versículo 22 e 23 diz assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas, e quão espessas serão essas trevas. Ele está trazendo dois tipos de interpretação. Primeiro, aquilo que você coloca diante dos teus olhos, se ele for mal, isso traz consequências ruins. Em paralelo, aquilo que você, em contrapartida, aquilo que você enxerga a vida, a forma como você enxerga a vida, se ela for positiva, todo o teu corpo será luz e você não terá trevas. Então ele está trazendo na sequência paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e principalmente domínio próprio. Essa última característica, perceba que não é no plural, é o fruto do Espírito. Então o fruto, ele pode ser crocante, ele pode ser doce, ele pode ser ter uma textura um pouco aveludada, como existem alguns frutos por aí. Então perceba que o mesmo fruto tem várias características, como os frutos aqui da terra podem ter várias características. Mas o principal que cada um de nós precisamos ter é esse domínio próprio. E esse domínio próprio é a habilidade de controlar impulsos e desejos, mantendo a conduta de acordo com as diretrizes divinas. Então, para vencermos todas aquelas obras da carne, nós precisamos entender, então, de que aquilo que está escrito ali no primeiro versículo que eu li, em Gálatas 5,19, que vivam no Espírito, de forma nenhuma satisfarão as obras da carne. Então, o domínio próprio tem essa característica. E para finalizar aqui, porque eu achei que eu ia ter um pouquinho mais de tempo, mas só para não perder aqui o contexto do estudo, eu quero trazer para vocês a seguinte reflexão. Eu comecei com o Salmo 1, tá? Com o objetivo da gente entender que aquele que verdadeiramente ama o Senhor e tem o prazer na sua lei, medita de dia e de noite, será um homem bem-aventurado. Aquele que não faz isso será um homem que viverá na perdição e não terá sucesso naquilo que faz. Maravilha. Só que dentro de um contexto cristão, eu vejo principalmente no meio pentecostal pessoas que manifestam dons e talentos, e isso é algo muito positivo, porém não manifestam o fruto do Espírito. E eu quero trazer uma advertência para cada um de nós, porque isso também serve principalmente para mim, porque os meus 2 ouvidos estão mais próximos da minha boca do que vocês conseguem me ouvir. É muito importante a gente entender o quê?
a palavra de Deus traz mais clareza em relação à procura do fruto do Espírito que dons espirituais. Por uma questão de ego, às vezes, de vontade de ser vista, as pessoas querem mostrar trabalho dentro da igreja, dentro de ambientes eclesiásticos, e elas ficam naquela procura exacerbada em relação aos dons espirituais. E aqui eu quero trazer alguns exemplos de pessoas que manifestaram dons espirituais, mas que não foram salvas. A primeira delas é Judas Iscariotes, tá? Em Mateus 14:10, fala que ele foi o homem que entregou Jesus, né? E dentro de uma das passagens em que Jesus manda os discípulos de 2 em 2 para poder manifestar curas, prodígios e maravilhas, Judas Iscariotes estava dentre eles. Então Judas foi um homem usado pelo Espírito Santo de Deus para poder manifestar dons espirituais, porém ele não foi salvo. Mas então um exemplo da gente procurar com mais ímpeto o fruto do Espírito do que os dons espirituais. Na sequência, temos Simão o Mago, que fala em Atos capítulo 8, do versículo 21. Tu não tens nem parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Então, ele foi um homem que ele entendeu a importância do poder do Espírito Santo, mas ele tentou comprar o poder do Espírito Santo. Ele foi repreendido por Simão Pedro ali e ele veio a padecer. Na sequência, um pouco antes, na verdade, que eu devia ter colocado aqui antes, mas me lembrei agora, o sumo sacerdote Caifás, o sumo sacerdote do ano que Jesus ele veio a ser crucificado, inclusive foi o sumo sacerdote que mandou matar Jesus. Nas vésperas da morte de Jesus, ele profetizou no Sinédrio, vocês podem acompanhar essa passagem nos evangelhos, dizendo de que um homem deveria morrer por toda a nação. Se não me engano, está no livro de João essa passagem. João descreve de que Caifás ele foi usado pelo Espírito Santo para profetizar isso. Então ele manifestou um dom espiritual. Porém, ele não teve o fruto do Espírito. Ele negligenciou o Filho de Deus que foi enviado sobre essa terra e foi uma das principais pessoas usadas por Satanás para mandar prender e matar Jesus. Na sequência, então, nós temos o profeta Balaão, que também foi um homem que manifestou sinais e prodígios, mas todos nós sabemos que ele foi um homem imoral e antagônico à vontade de Deus. Então, por fim, para poder encerrar, tá, sendo mais objetivo, nós temos alguns tipos de dons espirituais que eles são muito importantes para a nossa vida. Não é só pelo simples fato de devemos procurar mais do fruto do Espírito, de que dons espirituais eles não sejam importantes. Porém, nós temos algumas características em relação a dons espirituais que nós podemos caracterizar em 3. Dons de revelação, que é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito, tá? Nós temos dom de poder, que é o poder da fé, o dom da cura e o dom da operação de milagres. E, se não me engano, também tem o dom de maravilhas, né, em algumas passagens bíblicas. Algumas traduções, na verdade. Temos os dons da fala, que é dom de profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Esses dons espirituais eles são muito importantes, mas eles têm alguns objetivos principais. Os objetivos dos dons espirituais têm como premissa principal: primeiro, você edifica a si mesmo, como exemplo de dom de línguas. Aquele que profetiza edifica a igreja, em contrapartida, aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Então, a edificação da igreja, edificação a si mesmo, edificação da igreja, evangelização e missão. Então, eles são usados para promover esses sinais, para que outras pessoas creiam, é muito importante, e para que outras pessoas sejam alcançadas também pelo Espírito Santo. Ele também é utilizado para equipar e preparar, e um serviço de misericórdia, um serviço ministerial, tá? Então, para cada um de nós, aqui para eu concluir, então, de forma bem rápida, nós temos alguns deveres para praticar esses dons espirituais com a ajuda desse fruto do Espírito. Nós precisamos identificar os nossos dons, sabendo que Deus ele deu a cada um dons e talentos, e nós precisamos entender quais são eles para multiplicar-los. Nós não podemos nos acovardar enterrando esse talento, porque nós prestaremos contas em todos os talentos que nós temos. Nós precisamos desenvolver, então, esses dons, né, que é essa questão de multiplicação, usando sempre com amor e humildade, tá? Eu não citei um exemplo de pessoas que usaram o Espírito Santo e perderam a salvação, mas o exemplo está naquela parábola de Jesus, que Jesus disse: naquele dia muitos virão e dirão: Senhor, em teu nome não profetizei, não fizemos milagres e maravilhas. Jesus, porém, lhes dirá: apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade, eu não vos conheço. Então perceba, no meio cultural evangélico existe um desejo exacerbado de manifestar dons espirituais, mas ele não é o principal índice de que nós somos verdadeiramente salvos. Esse principal índice é o fruto do Espírito. E por fim, tá, nós precisamos então operar em ordem e decência, entendendo de que, por exemplo, a palavra fala sobre profecia, não profetiza entre 2 ou mais, porque Deus é um Deus de ordem. Então existem todas essas questões corretas de como usar esses dons espirituais, lembrando que eu citei anteriormente, como João Batista deu de exemplo.
importa que ele cresça e que eu diminua. Então, para encerrarmos aqui esse breve estudo, essa breve passagem, agradeço muito a todos vocês pela oportunidade e espero que essa mensagem tenha sido de edificação para o coração de cada um de vocês. Em nome de Jesus, eu peço oração pela minha vida espiritual e também para que Deus sempre me mantenha perseverante e sempre com o primeiro amor revigorado no meu coração, porque nada na minha vida eu quero que seja mais importante que Deus. Amém. Meu Deus. Amém, graças a Deus. Obrigado pelo Iago por estar aqui nessa noite, né? Primeiramente a Deus, né? Agradecer a Deus pela sua vida, né? A vida de cada um que aqui está. E agradecer também, né? Por você estar aí nos abençoando hoje, né? Aqui no colo é diferente, né? Bem diferente. É diferente. Aqui é um culto mesmo, mas assim, voltado para agraciar a vida das pessoas, e você hoje nos agraciou com essa palavra abençoada e maravilhosa, né? Amém. Vamos orar, que o horário já está no limite, já está se encerrando. Que Deus abençoe grandemente mesmo. Obrigado aí por ter aceitado o convite. Que agradeço pelo convite. E que Deus use continuamente, né, sua vida, te use sempre, tá bom? Amém. Em nome de Jesus, a todos Vamos nós. lá? Agradecer a Deus por essa noite. Senhor Deus, todo-poderoso e maravilhoso Deus. Obrigado, Jesus, por mais uma noite abençoada que o Senhor tem nos dado, por essa vida, meu Deus, a vida do Iago, a vida, meu Deus, de cada irmão que aqui está. Vai abençoando, vai fortalecendo, vai purificando, vai nos ensinando, Senhor, cada dia mais a Tua palavra, porque nós precisamos, Pai. Traz pessoas entendidas do Teu conhecimento, da Tua palavra, Senhor, para ensinar a nós, porque nós precisamos ser transformados e purificados pelo Teu Espírito. Senhor amado e querido, dá uma noite abençoada, uma noite de paz, um ótimo final de semana para cada um de nós, para que nós possamos, meu Deus amado e querido, cada dia mais abençoar pessoas e crescer na Tua presença e na Tua graça. Também vim te pedir, Deus, que abençoe, meu Deus, o final de semana, para que possamos cultuar a Ti, tirar um momento maior para Ti, Pai, para falarmos contigo, para nos direcionarmos a Ti, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite. Senhor amado e querido, fortalece e nos guarda no Teu santo nome, Jesus. Pai amado, obrigado. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz esteja com todos. E o nome desse Deus maravilhoso seja louvado para todos sempre. Glória a Deus. Obrigado, gente. Uma boa noite. Obrigado, gente, pessoal. Uma boa noite. Obrigada, Deus Iago. Deus te abençoe. Agradeço pelo convite.